Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Marcelo Nascimento. Ele que é pesquisador e fundador do movimento LGBT em Alagoas. Nosso assunto, políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, questões políticas e sociais como um todo. Marcelo, é um prazer tê-lo novamente aqui em nosso programa e eu começaria justamente tratando do enfrentamento ao preconceito. A gente observa que o preconceito ele é o primeiro motivo que leva à violência, não é, contra a comunidade LGBTQIA+, aqui no país. E em Alagoas, como está essa situação do preconceito? Boa tarde, Seja bem-vindo. Gorete. Muito obrigado pelo convite, os telespectadores, o pessoal da técnica. Bem, essa pergunta é bastante inquietante, né? Porque Alagoas já há muitos anos lidera o ranking entre os primeiros estados do Brasil a registros de violações dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. É triste, né, essa informação, mas ao mesmo tempo ela serve de um apelo às autoridades constituídas para que implantem aqui no estado de Alagoas medidas preventivas, sobretudo, né, que possam atuar no âmbito das políticas públicas, prevenindo essa violência. Lamentavelmente, Alagoas é o segundo estado no ranking nacional, o primeiro é Pernambuco, depois vem Alagoas no ranking nacional dos crimes contra a população LGBT. É lamentável essa informação, mas ao mesmo tempo impõe aos homens e mulheres de bem aqui do estado de Alagoas, gestores públicos, ativistas, enfim, a responsabilidade de promover exatamente soluções para que esse problema seja mitigado aqui no estado. Como os governos, o poder público, melhor dizendo, no âmbito, como você avalia, no âmbito federal, estadual e municipal, enfrenta essa questão? Gorete, olha, a partir do meu lugar de fala, né, eu estive à frente do movimento LGBT, especialmente do Grupo Gay de Alagoas, durante muitos anos aqui, sobretudo na década de 90. Já passaram muitos gestores, governadores, prefeitos, que se colocaram sensibilizados com essa pauta, adotaram medidas paliativas, mas, no geral, políticas públicas concretas nós ainda não vimos, né? Alagoas precisa daquilo que a gente chama, convencionou chamar no movimento de tripé da cidadania LGBT, que consiste basicamente em três coisas. Primeiro, um conselho institucionalizado, né, com participação da sociedade civil, do poder público. Aqui em Alagoas, por exemplo, já existe, em Maceió existe um conselho com algumas dificuldades, mas existe uma coordenação, uma gerência, uma secretaria, que é o órgão executor da política, e, por fim, um plano de políticas públicas no âmbito municipal, estadual. Isso é necessário, né? Porque o poder público ele trabalha com planejamento, com instrumento para mensurar as políticas públicas, o nível de implementação das políticas públicas. Não adianta a gente lançar uma belíssima campanha de combate à violência contra a população LGBT, fazer um pronunciamento na imprensa, etc., e não ter instrumentos concretos de gestão, assim como existe para outros segmentos igualmente importantes que vêm sofrendo historicamente violência, exclusão social, como é o caso das mulheres, como é o caso da população negra, criança e adolescente, população de rua. A população LGBT também, na sua grande maioria, ainda enfrenta um preconceito, uma discriminação, em alguns casos mais velado, mas em muitos casos, inclusive, já identificado por estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública, né, de institutos de pesquisa e do próprio governo federal, que tem o Disque 100, casos de preconceito, discriminação, agressão física e até assassinatos. Então, urge que os gestores públicos de Alagoas, e aí não é um recado específico nem para o Estado, nem para o município, que tem o dualismo, né? Mas para os gestores públicos em geral, inclusive os prefeitos dos 102 municípios de Alagoas, para que adotem políticas de
de prevenção à violência, de combate à violência, né? Mas, sobretudo, políticas públicas de educação para a população brasileira. Né? Em geral. Né? Martin Luther King já dizia que nós não nascemos odiando ninguém pela cor da pele, pela condição social. Né? Se a gente não nasceu odiando uma pessoa pela sua condição física, social, orientação religiosa, nós podemos também aprender a amar e respeitar as pessoas. Então, na prática, esse processo de educação e de prevenção, ele consiste exatamente na tolerância, na cultura da paz, no respeito às pessoas. Algo que pode ser, digamos assim, executado já nas escolas, né? Porque é o primeiro centro de convivência das crianças que vão crescer e haverá um contraponto na perspectiva do que a criança ouve em casa e o que vai ouvir na escola a respeito dessa tolerância, não? Exatamente, Gorete. Existe, segundo alguns pesquisadores, níveis de inclusão ou exclusão, né? Uma das primeiras instituições que promove, que são responsáveis pela inclusão, pelo acolhimento ou pela exclusão das pessoas LGBT é a família. A família tanto pode acolher o seu filho, sua filha LGBT, né, tratá-lo com igualdade com relação aos outros filhos, né, absorver as suas carências do ponto de vista psicológico, de apoio mesmo, moral, a sua identidade, reafirmar a sua identidade enquanto uma pessoa LGBT, como pode, por exemplo, adotar medidas trágicas de violência, de expulsão de casa, como é muito comum, inclusive entre adolescentes, as famílias, infelizmente, as famílias expulsarem filhos quando identificam a sua orientação sexual. Então, a família é uma das instituições, das primeiras instituições nesse nível de nivelamento, podemos dizer assim, de inclusão ou exclusão, onde poderá ocorrer ou não esse acolhimento. Há outras instituições, a escola, o trabalho, né, a religião. E aí a religião eu falo também com um pouco de propriedade, porque eu fui seminarista católico, né, por muitos anos, e sei o peso e a responsabilidade que as religiões têm, né, na questão da preservação e do respeito aos direitos humanos. Né? Na aceitação. Na aceitação. Se a religião, por exemplo, ela demoniza, né, ela incita a violência, né, contra determinado segmento da sociedade, a tendência é as pessoas acreditarem fielmente, né, na palavra do seu doutrinador, da sua liderança religiosa, se bem que ultimamente tem ocorrido muitos casos, Gorete, de pastores, padres, religiosos em geral, que têm tido uma postura de acolhimento, né? A Igreja Batista do Pinheiro é um exemplo, né? O pastor Wellington, a pastora Wedja e tantos outros que têm uma postura de acolhimento, porque no final o mandamento maior qual é? Amai-vos uns aos outros. Exatamente. Jesus Cristo não mandou a gente se odiar, pelo contrário, né? Então é só seguir o ensinamento divino, o julgamento não cabe a nós, né? E aqui eu não quero fazer uma fala religiosa, porque hoje eu não tenho propriedade, não atuo no mas campo... tem a formação. Né, no campo religioso, mas acho que o julgamento final não cabe, né, para quem acredita, para quem é cristão, não cabe às lideranças religiosas, né? Mas aquele que está lá em cima nos protegendo e nos guiando. Como a gente pode entender um quadro de evolução da sociedade como um todo e não haver uma evolução também nessa compreensão do acolhimento às pessoas, sejam elas iguais ou não? Eu acredito muito, eu sou um ser humano muito esperançoso, Gorete. Acredito muito na evolução dos costumes, né, no poder, né, no potencial das pessoas de superação, né? Então, acho que a humanidade ela tem essa característica. Vez ou outra a gente se surpreende, né? Outro dia eu estava, Gorete, no Congresso Nacional, fui junto com vários colegas ativistas fazer um convencimento aos parlamentares. Aí me deram a tarefa de convencer um parlamentar do Rio Grande do Sul que era terrivelmente evangélico, né?
Aí eu fui lá, pedi licença, sentei do lado do deputado. Por que terrivelmente? Assim, radicalmente, quero dizer, né? Porque é muito comum no linguajar do ex-presidente essa terminologia, né? Então, sentei do lado dele, me identifiquei, comecei a conversar, falei do quadro de violência, das violações dos direitos humanos que chocam a opinião pública internacional, os casos do Brasil e tal. Ele disse, meu filho, eu sou pastor, mas eu sou antagônico à violência. Eu prego o amor. Então, você pode contar com o apoio nosso para o Advocacy, né, essa campanha que vocês estão fazendo aqui no Congresso Nacional. Foi uma coisa muito surpreendente, né? Por isso que eu digo, acredito no potencial do ser humano, né, de se superar, né, de buscar realmente reafirmar a cultura da paz no nosso país. Pois é. A gente poderia fazer uma demarcação, digamos assim. Essa violência que a cada dia aumenta contra a comunidade LGBTQIA+, se observa também de uma forma crítica como a imprensa noticia, por exemplo, os assassinatos, né? Muitas vezes tem um caso, eu lendo um artigo de sua autoria, vi o questionamento de a imprensa não se referir à vítima como ela é de fato. A linguagem de gênero. A linguagem de gênero, exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Por que esse entendimento que você considera na imprensa é equivocado? Olha, Gorete, tem até um projeto de lei do ex-deputado, nosso conterrâneo Aldo Rebelo, que estabelece a política da linguagem de gênero no nosso país. Importantíssimo, porque nós viemos de uma cultura judaica cristã, onde o patriarcado, o homem, né, geralmente até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, algumas décadas atrás, era a Declaração Universal do Homem. Aí mudou para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Câmara Federal nossa é a Câmara dos Deputados, não das deputadas. Ou dos deputados e das deputadas. Né? Então, existe ainda, se perpetua ainda uma linguagem que absorve essa cultura machista, essa cultura patriarcal, que é necessário a gente romper com essa linguagem, fazer um exercício. Eu lhe confesso que eu fiquei muito satisfeito quando o presidente Lula adotou no ritual, né, do Congresso Nacional, aliás, da Presidência da República, do cerimonial da Presidência da República, a linguagem que chamam de linguagem neutra, que eu discordo, é uma linguagem inclusiva, né, que é todos, todas e todes. Inclusive, teve um caso aqui em Alagoas de uma pessoa que se considera agênero, que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino, que teve uma decisão judicial garantindo à pessoa que no registro civil, na identidade, nos documentos da pessoa, não constasse o gênero masculino nem feminino. A pessoa é agênero, né? Então, é necessário a gente observar essas especificidades do ser humano, porque o mais importante é as pessoas serem felizes. Na sua opção. E aí a pessoa diz como é que quer ser tratado, como é que se sente psicologicamente, fisicamente, né? Não somos nós que vamos determinar como as pessoas devem se chamar, como as pessoas devem se sentir, né? Isso é uma coisa muito de fórum íntimo das pessoas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os tratados internacionais, né, de defesa da dignidade da pessoa humana, preserva muito a individualidade, a intimidade e a dignidade do ser humano. Então, quando a gente utiliza uma linguagem inclusiva, o caso que você se refere, se não me engano, foi de uma mulher trans. Exatamente. Do município de Arapiraca, que foi assassinada. E um veículo de comunicação aqui de Alagoas deu na manchete homem, exatamente.
anunciou o assassinato de um homem. Foi encontrado, morto dentro de uma casa no município de Arapiraca. Aí a pessoa, eu conhecia, inclusive, era um ativista do movimento LGBT, lamento muito a sua morte dessa forma e tal. E, assim, tudo que essa pessoa que não está mais no plano terrestre conosco gostaria era de ser chamada pela identidade afetiva sexual que ela adotou, a identidade feminina. Então, quando você trata um ser humano dessa forma, você tira toda a dignidade daquele ser humano que não se identifica mais com aquele nome de nascimento, com aquele nome de batismo, que vive uma vida totalmente diferente, uma vida que a pessoa escolheu para si porque é o que lhe realiza e lhe faz feliz. Então, esses cuidados, foi exatamente por isso, Gorete, que nós lançamos a Aliança Nacional LGBT, que é uma entidade nacional do movimento, lançou o Manual de Comunicação LGBT. Eu recomendo que quem ainda não leu, está disponível no Google, nas plataformas da Aliança Nacional LGBT. Chama-se Manual de Comunicação LGBT. Todo jornalista, todo profissional de comunicação, autoridades, etc., professores, deveriam ler esse manual, que tem todas as nomenclaturas e como identificar os indivíduos, as indivíduas, dos segmentos, né, correlatos. Exatamente. Então, existentes, que pode ampliar. Claro. Não é? Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta para o segundo bloco do Frente a Frente e que hoje recebe o pesquisador e fundador do movimento LGBT em Alagoas, Marcelo Nascimento. E o nosso assunto, claro, políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, entre outras questões políticas e sociais. Nesse sentido, nós, voltando a essa questão das políticas públicas, Marcelo, eu gostaria que você destacasse para a nossa realidade aqui de Alagoas, qual é a política pública mais emergencial para a comunidade? Gorete, eu acho que a questão da segurança pública, ela chama bastante atenção. Inclusive, você começou o programa mencionando os dados nacionais de violação dos direitos humanos da pessoa. Então, não tem como dissociar entre os principais problemas, e já foram feitas várias pesquisas de opinião, inclusive nas paradas, nos locais de socialização da comunidade LGBTQI+, e as pessoas identificam como primeiro ponto, isso não é o Marcelo que está dizendo, mas são pesquisas de opinião, atestam que o principal problema hoje é a questão da segurança pública. Então, essa temática precisa realmente de uma atenção especial por parte do poder público. Segundo, e aí já é um palpite mais meu, acho que a questão da empregabilidade hoje é uma temática que tem ocupado muito espaço, né? Porque o mercado de trabalho nem sempre absorve as pessoas LGBT. Há preconceito também nessa área? Sobretudo a iniciativa privada. O poder público é diferente porque você presta um concurso público e tal, tem até mulheres trans que estão no serviço público municipal, estadual, federal, homens gays, etc. Mas, sobretudo, a empregabilidade no setor corporativo, né? Então, é necessário que os empresários... É claro que existe também experiências bem-sucedidas, né? Empresas aqui em Alagoas, fora, mas ainda são muito poucas, né? Inclusive o SEBRAE aqui de Alagoas desenvolve uma atividade muito importante, né, com relação à empregabilidade das pessoas LGBT e, sobretudo, das mulheres e homens trans,
porque esses sofrem naturalmente, né, o preconceito e a discriminação de forma mais visível, né, no cotidiano, né, quando vão na entrevista e muitas vezes o responsável pelo setor de recursos humanos identifica que se trata de uma mulher trans ou de um homem trans e não consegue ter uma concepção de que a pluralidade e a diversidade Existe, é fato, né? e agrega valor às empresas, né? Exatamente. Você tem uma empresa que tem uma pluralidade cultural, sexual, isso enriquece o quadro da empresa, né? Porque as pessoas vão trabalhar com outro nível, um nível de inclusão, um nível de diversidade. Sobretudo se for no atendimento ao público, não é? Exatamente. Se essa empresa ela está fazendo esse tipo de trabalho de atendimento ao público, faz diferença. E aí um elemento concreto é qualificação. Claro que a gente precisa, para acessar o mercado de trabalho, ter pessoas que minimamente estejam qualificadas para exercer as funções. Mas não é por falta de currículo. A gente sabe que o desemprego é um problema nacional, internacional, inclusive, né? Mas a gente precisa ter uma atenção para o mercado de trabalho. Temos aí o Ministério do Trabalho aqui em Alagoas, a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, que tem até recentemente, não sei se ainda existe, um núcleo de combate à discriminação no mercado de trabalho. Então, todos esses órgãos, esses gestores precisam estar atentos e fazer um trabalho de convencimento aos empresários alagoanos no sentido de que existe mão de obra qualificada, o que está se qualificando, basta apenas estimular o acesso ao mercado de trabalho, porque não existe dignidade do ser humano sem o trabalho, né? Certamente. O trabalho é que dignifica a pessoa humana. Então, se a gente puder dar essa pequena contribuição para a felicidade das pessoas, né? Até recentemente tinha um hotel aqui em Maceió que tem uma política de empregabilidade de 60% para pessoas LGBTQIA+. Uma rede internacional. Aí qualificou, recebeu... E as nacionais brigam nessa fonte. Né? Pois é um exemplo, né? E aí, essa política, inclusive, é uma política de muito sucesso, né? Outro dia eu encontrei a gerente desse hotel, ela satisfeitíssima. Marcelo, foi maravilhoso essa parceria. Tem ONGs, inclusive, do movimento LGBT aqui em Alagoas, Gorete, que estão fazendo qualificação para o mercado de trabalho. O CAE, que é o Centro de Referência, Ezequias Rocha Rego, lá no Tabuleiro do Martins. O próprio Grupo Gay de Maceió vai iniciar agora, através de uma emenda parlamentar federal, um programa de qualificação também. Então, o foco hoje do movimento LGBT está na questão da segurança pública, da proteção legal aos cidadãos LGBT e também na questão da empregabilidade para garantir o acesso e a permanência, né, no mercado de trabalho. E na questão, por exemplo, da livre, digamos assim, atuação, né, os profissionais que são profissionais liberais. Na verdade, a gente... já tem uma experiência de ver profissionais maravilhosos, competentes na área da beleza, né? Da cultura. Da cultura, enfim. E são áreas que estão sempre criando condições objetivas para que o segmento se aproprie dos seus conhecimentos e passe a viver disso também. Mas a questão da empregabilidade é fundamental para dignificar a existência das pessoas, né? Agora, você falou em cultura, né? A lei Paulo Gustavo, que começa a ser implementada aqui em Alagoas, ela, por exemplo, criou uma linha de apoio a artistas e produtores de cultura, fazedores de cultura LGBTQIA+. Inclusive, a moçada estava discutindo a semana passada os critérios para financiamento de projetos, de iniciativa de artistas nesse sentido. Então, é importante, né, esse olhar dos governos, né, porque tem muitos artistas, pessoas LGBT que atuam nessa área, né, mas também precisamos ampliar. A gente não precisa ficar só restrito à área da cultura e da beleza, né? Tem pessoas que querem
ingressar no direito, querem ingressar em outras áreas temáticas também, né? E é necessário que as universidades também tenham um olhar, né, através das suas matrizes curriculares, né, para permitir que esse profissional e os profissionais que estão sendo formados, eles tenham essa noção de respeito à diversidade, né? Quanto mais diversidade tiver numa empresa, mais a empresa vai ter, porque não se trata só de iguais, mas de diferentes. Diferentes, sobretudo. Quando os diferentes vivem, né, harmoniosamente, por isso que a nossa bandeira, a bandeira do arco-íris, são 6 cores, acrescentaram mais algumas, não sei onde é que vai parar esse negócio. Mas, se vai ter espaço. mas o arco-íris são várias cores convivendo harmoniosamente, esse é o ensinamento principal e o projeto que nós queremos para a sociedade, né, que todos possam, exatamente, né? Sociedade igualitária. Equiparar os direitos, a cidadania, esse é o nosso projeto. Pois é, enquanto se luta pela cidadania no seu todo, e essa questão também se impõe dentro dessa necessidade, há uma questão da homofobia que até então só é criminalizada pelo STF, né? Tem que haver uma lei específica nesse sentido. Como você avalia a postura de expoentes nacionais a uma questão tão necessária? Olha, eu sempre tenho... É quase uma indiferença a essa necessidade. Sim, sim. Na realidade, a classe política majoritariamente ignora as demandas da população LGBT, né? Digo isso porque se a gente for olhar agora a composição do Congresso Nacional, hoje já há algum tempo, né, a grande maioria, como dizia Jean Willis, né, da bancada BBB, né? Bala, Bíblia e boi. Essa é a característica principal do Congresso Nacional. E a bancada de Alagoas também não é muito diferente, né? Nós temos, né, expoentes da política local que estão vinculados a esses segmentos. Então é necessário que os congressistas da Câmara e do Senado tenham esse olhar sobre o viés da cidadania, dos direitos humanos, porque o Brasil não pode mais continuar sendo omisso. O Judiciário fez o seu papel, né? A mais alta corte desse país, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu vários direitos da população. Se hoje nós não estamos órfãos de direitos, alijados, totalmente interditados do ponto de vista constitucional da garantia de direitos, nós devemos principalmente ao Supremo Tribunal, o entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal. Foi assim, Gorete, com relação à união estável, depois converteu para casamento, adoção por pais LGBT, o nome social, né? Todas essas matérias, e agora recentemente, alguns anos atrás, a questão da criminalização da homofobia. A gente fala criminalização porque o STF reconheceu que é crime, né? Fazer apologia ou praticar homofobia, LGBTfobia no nosso país. Mas o Congresso também precisa fazer a sua parte. Nós temos vários deputados e senadores que são humanistas, que podem sim, devem fazer um esforço no sentido de considerar que o Brasil não é um país que é referência agora internacional. Esses dias eu vi um artigo, um economista, dizendo que o Brasil poderá ser a nova Suíça da América Latina. Então, nós queremos uma Suíça progressista, uma Suíça civilizada, né? Não uma Suíça pela metade. E para isso é necessário ter um pacto civilizatório, né? A gente tem que equiparar os direitos humanos, civis, né, de todos os segmentos socialmente discriminados. Já foi assim com relação às mulheres, a Lei Maria da Penha, com relação à população negra, a Lei CAO, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, tramita no Congresso Nacional, inclusive, o Estatuto das Famílias e o Estatuto da Família. Veja que há uma concepção diferenciada, né? O Estatuto das Famílias foi apresentada pela OAB Federal com apoio do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Esse Estatuto das Famílias compreende, na visão já pacificada do STF, uma variedade de estilo, de modelos de família, né?
Então, não dá mais para a gente ignorar uma realidade que bate a nossa porta no dia a dia, né, nos locais. Existem casais do mesmo sexo que se amam, vivem juntos, né? Isso é fato, que tem afeto, tem carinho, né? Não dá mais para a gente negar. Basta sair na rua que você vai se deparar com duas pessoas do mesmo sexo de mão dadas, trocando afeto. Então, a realidade bate à nossa porta, né? Inclusive, dizem que quando o direito ignora a realidade se vinga do direito. Se volta né? contra, né? Então, essas decisões, sobretudo do Supremo, do Judiciário, demonstram que há necessidade de ter uma regulamentação no país, uma legislação pró-direitos LGBT. Hoje nós não temos nenhuma lei significativa. Tem leis assim que Dia Nacional de Combate à Homofobia, data festiva, digamos assim, né, alusiva, né, mas assim que garanta efetivamente direitos, uma lei, um diploma legal, uma lei complementar, né, que venha a complementar a nossa Constituição garantindo direitos a esse segmento, não existe. Tem que correr contra o tempo, não é? Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, Frente a Frente está de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o pesquisador e fundador do movimento LGBT em Alagoas, Marcelo Nascimento. Marcelo, ainda em relação a essa questão da homofobia, melhor dizendo, o primeiro governo Lula foi lançado o programa Brasil Sem Homofobia. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse marco que foi a apresentação e a instalação desse programa e as perspectivas que o movimento tem mais ampliado hoje, na atualidade. Eu digo que eu sou até meio suspeito para falar desse programa agora, porque na candidatura do presidente Lula em 2002, eu fiz parte de um GT, né, que colocou no programa de governo do Lula algumas metas, algumas ações, caso ele fosse eleito em 2003, para governar a partir de 2003, relacionada à cidadania LGBTQI+. Uma delas era um programa de Estado, na época a gente não tinha essa nomenclatura, foi criada depois, já no governo, mas um programa de Estado, a convocação da primeira Conferência Nacional LGBT de Combate à Violência e dos Direitos Humanos da População LGBT, e a criação de um órgão no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos que respondesse pela execução dessa política. Foram criadas as 3 metas estabelecidas no programa de governo do Lula. E aí, claro, o presidente foi eleito, me convidou para integrar um grupo de trabalho junto com outros valorosos companheiros, pesquisadores, gestores públicos também, e aí foi lançado pelo presidente Lula em 2003, o programa, final de 2003, início de 2004, o programa Brasil Sem Homofobia. Foi o principal programa a nível de América Latina, nenhum outro país da América Latina. Uma referência, pode-se dizer, que se Sim, sem dúvida. Apenas na América como um todo, aqui na região, né, na América do Norte, o México tinha um programa parecido com o nosso, mas aqui foi inédito. Então, esse programa ele tinha
52 ações no âmbito de 15 ministérios, 15, 20 ministérios mais ou menos. Uma boa parte dessas ações foram majoritariamente executadas no âmbito da educação, da saúde, dos direitos humanos, assistência, esporte, cultura, etc. Então foi um momento muito ímpar na história, né, da República Brasileira, onde o governo federal reconheceu a existência das pessoas LGBT e começou a implementar políticas públicas. Isso foi em 2003, 2004. Lula foi reeleito, naturalmente, e agora está no terceiro mandato. Né? Há uma expectativa muito forte de que essas políticas elas sejam reeditadas pelo novo governo ou ampliadas. Né? Hoje, por exemplo, o presidente Lula, no Palácio do Planalto, está lançando um pacote de medidas, inclusive, pró-cidadania LGBT. Né? Eu já lhe adianto algumas. Né? Uma delas é o retorno do banco de dados para catalogar os crimes LGBT-fóbicos no país. Porque no governo da Dilma foi lançado esse instrumento importante, mas depois foi, no governo seguinte, foi abandonado. Né? Então, nós precisamos que o Estado ele tenha um banco de dados oficial, porque antes eram feitos apenas de forma oficiosa pelas organizações, as instâncias do movimento, grupos, né, que não respondem oficialmente, não põe uma estatística oficial. Né? Então, esse banco de dados será lançado pelo presidente, deve estar sendo lançado hoje pelo presidente Lula, e outras medidas no sentido de criar uma Câmara Técnica para viabilizar um novo programa de Estado, né, onde os ministérios terão assento, a sociedade civil, tal, nos moldes do programa Brasil Sem Homofobia. Estou muito confiante, vi que essa semana o presidente Lula também, através do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, criou um grupo de trabalho com vários pesquisadores para identificar historicamente o histórico de discriminação e preconceito que a população LGBT vem sofrendo no Brasil, né, desde o período colonial até o período contemporâneo, passando pela ditadura militar. Só para pasmem os ouvintes e você, Gorete, durante a ditadura militar existia uma secretaria nacional de segurança institucional que considerou a homossexualidade como uma ameaça à República. Então, muitos artistas, personalidades do mundo LGBT foram presos, né, porque eram considerados uma ameaça subversiva durante a ditadura militar. A subversão não teve, sobre a nomenclatura, né, da subversão, muitos brasileiros morreram, né, desapareceram também. Bastava discordar minimamente do sistema autoritário. Né? Então, só corrigindo, a Escola Nacional de Guerra, que considerava a homossexualidade como uma ameaça ao regime, né, o regime totalitário. Né? Então, veja que se a gente fizer uma pesquisa, né, recente, né, porque a ditadura de 64, né, na história do nosso país, há muito resquício, né, de violações, de perseguições. Há relatos, por exemplo, de médicos que tiveram o diploma cassado porque foram identificados como homossexuais. O médico que fez a primeira cirurgia de reversão sexual, né, de mudança de sexo, como as pessoas costumam falar mais popularmente, teve o diploma cassado no Brasil durante esse período da ditadura militar. Então, se a gente fizer uma pesquisa, esse grupo for a fundo, né, buscando a verdade e a memória dos fatos, como, né, ocorreu com relação aos anistiados, né, e perseguidos pela ditadura militar, há muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento. Preocupa, Marcelo, o fato de a juventude, os adolescentes, não terem o conhecimento do que foi, de fato, o período da ditadura no Brasil e, claro, isso também incide sobre o conhecimento geral e a questão de se abrir às diferenças, né?
a aceitação das diferenças do país. Sim, é importante que o presidente da República, as autoridades constituídas federais, tornem transparente todas as informações, Gorete, sobre o regime militar nesse país. Enquanto houver segredo, né, sobre determinada conduta, procedimentos, sobre determinados fatos, a opinião pública não vai, logicamente, ter conhecimento e se indignar sobre aquele período tão amargo, né, tão cruel que viveu o nosso país, que foi a ditadura militar. Então, eu sou totalmente favorável, tornar transparente. Você vê que no Chile, né, na própria Argentina, né, já houve um movimento no sentido de tornar público, né, os segredos de Estado da ditadura nesses países, porque a gente precisa revelar para a opinião pública, inclusive nos livros de história, na educação, tão desvantajoso que foi para o nosso país viver naquele período de exceção. Né? Até porque hoje muita gente, o Brasil saiu de uma eleição presidencial muito dividido e parte da população do país acredita e foi defender no 8 de janeiro, não é, a volta da ditadura militar. Então é algo preocupante nesse sentido. Porque assim, nós cidadãos comuns, né, a gente compra alguma coisa, o nosso CPF já fica lá, né? Pelo CPF, o governo, a Receita Federal sabe o que é que a gente, o picolé que a gente comprou, né, a manteiga, o pão, etc. Né? Nós queremos a mesma transparência com relação aos gestores públicos. Como está sendo empregado o nosso dinheiro, o que é que está sendo feito, os recursos, né? Pasmem recentemente, né? As informações de que o governo passado utilizou recursos para pagar blogueiro, etc., para fazer propaganda institucional do governo, não do Estado, né? Então, hoje, basicamente, nós temos duas vertentes, né? No nosso país. As pessoas que zelam pelo exercício pleno da democracia, que querem realmente que tudo seja descortinado, seja colocado às claras, né? E aí, né, cada um que responda pelos seus crimes, pelas suas práticas, né? Mas não tem mais sentido um país republicano, né, como democrático como o nosso, ter segredo de Estado, né? 100 anos, né? 100 anos de segredo, a gente não vai saber, não vai morrer, não sabe onde foi Essa gasto. geração, são duas gerações, né? Pois é. Então, e as conexões internacionais, inclusive, que esses segredos de Estado têm. Então, assim, o lado da democracia, pessoal, é o lado mais difícil, né? Porque requer exatamente questionamento, requer que a gente tenha uma postura mais altiva, de cobrança, né? Mas nós estamos cobrando aquilo que é de todos, de todo mundo, né? Que é o Estado brasileiro, que é os recursos públicos, que é a transparência, que é um dos princípios da nossa Constituição Federal e do serviço público, né? A governabilidade como um todo. Exatamente. Né? Marcelo Nascimento, estamos no minuto final da nossa entrevista. Lamentavelmente, algumas considerações? Olha, eu queria me dirigir sobretudo para as novas gerações da população LGBTQI+, né? Na época que eu fazia direito, né, um dos pensadores, né, que eu mais gostava, é exatamente o que dizia que direito é luta. E é essa a mensagem que eu deixo para as pessoas, né, que lutem pelos seus direitos. Né? Porque eles não vão vir de graça, nem ninguém vai oferecer gratuitamente esses direitos a nós. Né? Então, está nas nossas mãos e olhe que não é porque nós temos um presidente recém-eleito que tem um perfil diferenciado com relação à democracia, o respeito aos direitos, que nós estamos num país das maravilhas. Pelo contrário, temos que estar vigilantes, temos que estar atentos e, sobretudo, mobilizados para a conquista de direitos. É isso. Obrigado, Gorete. É isso. Obrigada, Marcelo Nascimento, por mais uma entrevista aqui no Frente a Frente, colocando essas questões que são do interesse de todos. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.